Introdução. Acabo de ouvir pelo rádio a previsão do tempo. Segundo a apresentadora, o prognóstico para este final de semana é de pancadas de chuva. Apesar de não ser um especialista em meteorologia, presumo que ela não tenha tirado essa informação de um baralho mágico, nem mesmo consultado o ancião da montanha que alega sentir dor nas costas sempre que a chuva se aproxima. Penso também que a conclusão não deriva de rituais antigos que visam invocar a chuva. Minutos após a previsão do tempo, o tema passou a ser economia, e um jornalista com um tom amistoso disse que a produção de soja estava crescendo 13% ao ano, 2017. Novamente, presumi que esse aumento não era decorrente de sacrifícios humanos aos deuses. Presumi tais coisas, pois hoje, para a maioria de nós, essas ideias são consideradas obsoletas e mitológicas. Todavia, nem sempre foi assim. Tais narrativas outrora carregavam o título de sagradas e questioná-las era entendido como uma blasfêmia contra os deuses. No período neolítico, 8.000 a.C., 4.000 a.C., essa chuva de que hoje conseguimos prever a intensidade e o seu período de duração, era entendida como parte de um rito sexual entre os deuses e, dessa forma, as gotas de água que desciam do céu eram interpretadas como sêmen divino que fecundava a terra, e que, por sua vez, gerava a agricultura. Alguns povos ainda faziam sexo enquanto o plantavam, pois acreditavam que, com isso, despertariam as energias adormecidas na terra. Já outros entendiam que, para se obter a chuva, e, por consequência, uma agricultura farta, era necessário fazer sacrifícios animais e até humanos aos deuses. Hoje, sabemos que nada disso é real. Entretanto, para chegarmos a esta conclusão, foi necessário ter coragem e blasfemar contra aquilo que era posto por muitos como sagrado. Para conseguirmos prever a chuva e obter uma colheita que cresce 13% ao ano, foi preciso parar de teorizar sobre o sobrenatural e olhar o mundo que estava diante dos nossos olhos. E esse foi o procedimento adotado pelo filósofo Tales, 624 a.C., 558 a.C., da cidade de Mileto, antiga colônia grega e atual Turquia, conhecido como o primeiro filósofo. Foi por meio do pensamento sistemático que esse homem compreendeu que o sucesso das plantações não estava associado ao sexo, às orações ou até mesmo aos sacrifícios. O que determinava tal sucesso eram as condições climáticas. Muitos críticos da ciência alegam que o pensamento científico esvazia a beleza do mundo. Faço parte do grupo que pensa exatamente o oposto. Considero que a beleza é um atributo que só pode ser empregado à coisa em si, e não na idealização que temos dela. Caso contrário, correríamos o risco de exaltar o vício e maldizer a virtude. Tales parece ter compreendido a importância de entender a coisa em si, e em posse de tal compreensão foi o primeiro homem que se tem registro a prever um eclipse solar, eclipse esse que ocorreu em 585 a.C. Evidentemente, os eclipses também foram interpretados de forma mágica por muitas sociedades, pois, se a chuva, que é um fenômeno consideravelmente comum, despertava a imaginação dos povos, imagine o que é estar diante de um eclipse solar e não compreender o que de fato está acontecendo. Dessa forma, as narrativas sobre os eclipses são variadas, e não precisamos ir muito longe para conhecê-las, basta olharmos para os nossos irmãos, o povo Tupi-Guarani. Segundo um dos mitos do povo Tupi-Guarani, os eclipses são causados por uma onça celeste, Xivi, em Guarani, que persegue seus irmãos Sol e Lua. Ainda segundo tal narrativa, o fim do mundo acontecerá quando Xivi finalmente engolir todos os astros, deixando a Terra em uma profunda escuridão. Todavia, diante de tal acontecimento, o povo Tupi-Guarani deve se reunir com o objetivo de fazer muito barulho e assim espantar Xivi, salvando o mundo da escuridão. A mitologia nórdica também apresenta uma crença parecida a essa. O eclipse solar é causado por Skul, um lobo celeste que tenta engolir o Sol, e o eclipse lunar por Ati, irmão de Skul. De acordo com a mitologia nórdica, quando os lobos finalmente engolirem os astros se iniciará o Ragnarok, fim do mundo. Assim como o mito Tupi-Guarani, durante os fenômenos, os nórdicos precisavam se organizar e tentar espantar os animais celestes.
Cada povo parece ter criado sua própria forma de entender este fenômeno. A mitologia hindu acredita o evento ao demônio Rahu que persegue o Sol e a Lua com o objetivo de se vingar. Segundo o mito, o Sol e a Lua haviam entregado Rahu aos deuses, pois esse teria tomado o elixir da imortalidade. Os deuses, por sua vez, decapitaram Rahu como forma de castigo. E hoje a cabeça de Rahu viaja pelos céus em busca de vingança. Mas como o demônio está decapitado, não pode fazer muita coisa. Sua única forma de vingança é tentar engolir os astros, que, ao serem engolidos, conseguem escapar pela garganta do demônio. Na mitologia egípcia, o eclipse solar é atribuído à serpente gigante Apep. Tal serpente tampa o sol com seu corpo ao tentar engolir a barca sagrada do deus do sol Ra. Porém, ao final de cada eclipse, Ra vence a luta. Para os aborígenes, os eclipses significavam um mau presságio, doenças, sangue e morte. Os mitos são vastos, e, além de conterem explicações do mundo, são responsáveis por criar um sentimento de pertencimento ao cosmos. Observe especialmente o mito Tupi-Guarani, que exalta a importância do coletivo. Tal narrativa nos ensina que a união nos deixa mais fortes, fortes ao ponto de salvar o mundo da destruição. Entretanto, embora tais narrativas possam nos encantar e motivar, nenhuma delas é real. Todavia, nesse livro não me preocuparei em criticar as crenças que a maioria de nós considera como mitológicas. Meu objetivo é investigar as crenças que ainda hoje são consideradas como reais, mas que, se analisadas por meio de um pensamento científico, são tão frágeis como as explicações apresentadas acima. É evidente, como muitos dizem, e com certa razão, que a ciência não explica tudo. Ora, isso de forma alguma é uma crítica ao pensamento científico, afinal os mitos explicam tudo e nem por isso são verdadeiros. É necessário se ter em mente que a falta de explicação científica não é um salvo-conduto para o pensamento mágico, ou seja, o fato de alguém não saber explicar um eclipse solar não aumenta a probabilidade da existência de animais celestes devoradores de astros. De certa forma, entendo que viver em um mundo sem explicações pode ser de fato perturbador. Nós, humanos, somos animais curiosos, entretanto, não parecemos ligar muito para a qualidade das explicações. Parece-me que o nosso único objetivo é conseguir respostas que tapem as lacunas do conhecimento. Minha defesa é que, diante da falta de evidências para suportar nossa crença, é necessário abdicar de nosso julgamento. Afinal, como defende a personagem Sherlock Holmes, é um erro capital teorizar antes de ter dados. Insensivelmente, começa-se a distorcer fatos para ajustá-los a teorias, em vez de teorias para que se ajustem a fatos.